O homem da atualidade ainda mantém as mesmas marcas do homem da modernidade? Como este homem foi caracterizado por Freud? Para respondermos essas questões, nós precisamos conhecer o contexto em que o homem moderno viveu. Na atualidade, nós temos um homem diferente do homem da modernidade. Existe o homem da modernidade, né, que é do século XIX e parte do século XX, e existe o homem da pós-modernidade, que é o homem do século, parte do século XX e do século XXI. A modernidade tem uma concepção de normalidade, onde entra Freud, diferente da concepção de normalidade dos tempos atuais. Freud é o retratista, digamos assim, da época moderna e ele fez a teoria psicanalítica dele em cima dessa época moderna. No final de 1885, Freud, então com 29 anos, teve a oportunidade de trabalhar com o célebre médico Jean-Martin Charcot, que estudava pacientes que padeciam de histeria. Depois de perceber que certos sintomas da histeria, como membros paralisados, podiam ser resolvidos através da indução hipnótica, Freud levantou a possibilidade de que essas neuroses estavam relacionadas a problemas nos estados mentais da pessoa que padecia destes males, e não qualquer tipo de dano em seus nervos, como se acreditava anteriormente. Qual o processo psíquico mais importante que produz, digamos assim, a neurose? O processo dinâmico, criador do modo neurótico de ser e de viver, é a repressão. O século XIX é o século vitoriano, né? E é o moderno vitoriano, digamos assim. E é o século da repressão, né? A pessoa tinha que seguir aquele caminho, aqueles cânones, estava tudo já determinado desde o nascimento, ele tinha uma carreira, o pai se encarregava de introduzi-lo na carreira e de ajudá-lo, né? Ele tinha que seguir as pegadas do pai, ele tinha que casar, fazer família, ter uma família, ter filhos e etc, etc. Era tudo regrado, né? E aquilo que eram os outros desejos dele tinham que ser reprimidos, né? Se ele, digamos, era um advogado, mas tinha vontade de fazer música, nada feito. A música naquela época, a parte artística naquela época era assim desprezada, né? Os pais tinham horror quando o filho dizia assim: não, eu não vou fazer medicina não, eu quero fazer cinema, não vou fazer medicina não, eu quero tocar violão. Era uma revolução familiar, né? Eu sempre pensei em fazer alguma coisa ligada com arte, com criação. Eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno, então sabia que também ia ser uma área ou moda ou artes plásticas. A minha primeira opção foi ciências sociais, eu cheguei a cursar, aí em determinado momento larguei o curso, não, agora eu preciso fazer música, que era o que eu sempre quis. Aí. Quem é mais ou menos mais próximo da minha idade deve lembrar disso. Hoje não, hoje isso é perfeitamente aceito. Por quê? Porque não há a repressão que havia naquela época. Aquela época era uma época de repressão. E a repressão mais importante era a repressão do feminino. Quer dizer, o que quer dizer a repressão do feminino? A repressão da compaixão, da capacidade de identificação, do zelo, né? Da empatia. Tudo isso era o feminino. E o homem não podia ter essas qualidades, não podia colocar em jogo a sua sensibilidade, a sua empatia, a sua capacidade de identificação, a sua compaixão. Ele tinha que ser duro, tinha que ser forte, ele tinha que ser implacável, tinha que ser impiedoso, porque ele tinha que lutar e vencer a luta da vida, né, para trazer, né, comida para casa e para subir na escala social, né? Então tem aquela coisa, isso pode ser talvez resumido naquela famosa frase que se fala: homem não chora.
O homem não pode ter esses sentimentos de compaixão, sentimentos de empatia, porque se ele tiver sentimentos de empatia e de compaixão, ele vai deixar de fazer aquilo que ele precisa fazer. Quer dizer, ele vai deixar de ser objetivo. O homem tem que ser objetivo, né, para poder fazer as coisas como devem ser feitas. E o subjetivo atrapalha esse homem a fazer aquilo que ele tem que fazer. Então o homem tem que ser duro, né? Isso é da época moderna, né? Então o feminino fica confinado à mulher, fica confinado ao lar e, ainda mais, é desprezado, é desvalorizado, né? Ela é muito chorona, ela é muito sentimental, né? E coisas assim que se falava, né? Agora, isso tinha que ser reprimido pelos meninos.